Meus queridos amigos, que a graça e a paz de Jesus seja convosco. Bem-vindos ao nosso devocional diário, um versículo para cada dia. Atos capítulo 13, versículo 2, está um dos meus textos favoritos. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Este capítulo 13 é muito importante na história da Igreja, no movimento de crescimento da Igreja e do cumprimento da ordem de Jesus de ir por todo o mundo pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que servindo eles quem? A liderança da Igreja ali em Antioquia, o versículo anterior diz-nos, explica-nos quem eram eles, e servindo eles ao Senhor com o seu culto, com a sua adoração, com o jejum, diz o texto, estavam numa busca por direção, orientação do Senhor, para que o Senhor guiasse a sua igreja, guiasse as suas vidas, certamente. E nessa busca de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, disse o Espírito Santo. E eu creio, no fundo da minha alma, que ainda hoje o Espírito Santo fala connosco. Mas Jesus disse que o Consolador viria para nos ensinar a verdade, para nos guiar a toda a verdade, para nos relembrar aquilo que Jesus tinha dito. Então o Espírito Santo ainda hoje está connosco para nos dizer coisas, para nos falar, para iluminar a nossa mente, para iluminar as Escrituras para nós e para, em momentos determinados da nossa vida, nos orientar, nos dirigir, nos guiar. Disse o Espírito Santo. Eles não tinham dúvidas que era o Senhor a falar. E o que é que o Senhor disse? Apartai-me, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os que o tenho chamado. Separai-os. Eles têm uma missão, uma obra que eu os tenho chamado. Perguntam alguns, mas já não estavam eles a servir ao Senhor com certeza. Mas há estágios na nossa caminhada, há momentos na nossa caminhada, mesmo na caminhada ministerial, é preciso saber, perceber, ler os tempos, ler os momentos, perceber a nossa utilidade, perceber se ainda somos úteis, se ainda é aí que Deus nos quer. Às vezes é difícil entender isso e às vezes, porque não somos sensíveis à voz de Deus, deixamos de construir para destruir, deixamos de edificar para fazer mal. E aqui o Espírito Santo disse, e Paulo e Barnabé estariam confortáveis numa igreja local, em pleno crescimento, em expansão, em desenvolvimento, mas não era aí que Deus os queria naquele momento. Queria que eles saíssem para o desconhecido, saíssem pelo mundo para fundar igrejas, para, é verdade, em muitos momentos serem maltratados, sofrerem pela causa do Evangelho, como Jesus tinha falado, mas o fundamental era ouvirem, obedecerem e caminharem rumo ao propósito de Deus. Que o Senhor continue a falar connosco hoje. Ele fala que nós estejamos ouvidos, atentos, sensíveis, e se Deus falar contigo para tu também assumires a carga, a responsabilidade da obra para a qual Ele tem vocacionado, segue o exemplo destes homens de Deus e ser obediente. Um abraço a todos, a paz.